Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá e bem-vindos a mais uma edição do Super Talks, um dos episódios da Super Brands. E este episódio é muito interessante porque vai nos permitir falar sobre marcas icónicas. Nós achamos muitas vezes que o conceito de ícone é apenas um ícone de sucesso, mas não é só isso, e é sobre esse tema que nós vamos abordar. Ou seja, dizemos sempre isto, falar de marcas não é apenas falar de logotipos. Quando nós pensamos em marcas daquelas muito conhecidas, obviamente são marcas que conseguem lugar na história, mas são essencialmente marcas que entram na nossa cabeça e no nosso coração. E é exatamente sobre estes temas que nós vamos falar. Vamos falar sobre uma marca icónica em Portugal, que é a Vista Alegre. Faz este ano 200 anos de história e obviamente esta mensagem icónica que passa todos os dias ao longo destes 2 séculos permite obviamente permanecer no tempo. Isso é um bom sinal. Nós temos hoje connosco Nuno Barra, administrador da Vista Alegre, que queremos obviamente agradecer desde já a disponibilidade. Nuno, muito obrigado por estar connosco. Nós é que agradecemos. Obrigado, Pedro. É muito interessante perceber isto. Portanto, como eu disse, membro do Conselho de Administração, tem estado ligado também muito à própria essência da marca em si, desde há vários anos. A marca é obviamente uma figura muito influente neste mundo das marcas, mas em particular da cerâmica e da porcelana. Mas não só em Portugal, portanto tem vindo a expandir-se para fora disto. E é sobre todos estes temas que nós vamos falar, o que é que faz uma marca tornar-se histórica, tornar-se icónica, e é exatamente sobre isto. Começava por fazer esta pergunta, Nuno, que é: o que é que faz uma marca atingir esses objetivos de ser icónica, de ser histórica, e o que é que lhe faz depois, no fundo, fazer coincidir isso com sucesso? Pedro, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar consigo sobre a Vista Alegre. Uma marca tornar-se icónica depende de muitos fatores. Geralmente considera-se, ou há tendência para se focar apenas num fator, mas é um conjunto de fatores. E um deles começa logo pela ideia. Se é uma boa ideia, no momento em que surge, não é uma boa ideia. Se é inovadora, se não é inovadora. E depois, ao longo do tempo, a história que ela vai construindo. Ou seja, se ela vai deixando algum lastro ligado a algum tema em particular ou a várias áreas, e portanto, à medida que vai construindo a sua própria história, vai criando uma áurea em torno dela, porque vai envolvendo mais pessoas e mais conceitos, etc. E é muito interessante porque muitas vezes não se consegue distinguir isto, ou seja, o que é que diferencia, na sua opinião, uma marca, o facto de ela ser icónica ou dela ser bem sucedida? Porque há muitas marcas, chamamos assim, ou negócios que são muito bem sucedidos, mas depois não conseguem tornar-se icónicos. O que é que faz isto acontecer? É a conjugação dos 2 fatores? É o quê? Depende muito de marca para marca. Eu acho que muitas vezes depende, lá está, da ideia de base e o enquadramento. Ou seja, no momento em que ela surge, o porquê que ela surge. E muitas vezes, e temos hoje vários exemplos disso, de marcas que são icónicas nos seus setores e que continuam a não ser rentáveis, não é? Mas que já dificilmente conseguimos viver sem elas. Mas na altura em que elas foram criadas, foram inovadoras, ou trouxeram uma ideia disruptiva e em cima dessa ideia foram construindo uma personalidade forte, foram reforçando essa ideia. Mesmo que depois haja imitações ou conceitos próximos, não deixam de ser aquelas as marcas icónicas pelo efeito de terem sido as primeiras. Mas é um campo sempre muito, muito complexo. Não é uma coisa fácil, não se acorda de manhã e dizer eu vou hoje criar uma marca icónica. Isso é interessante porque, obviamente, muitas vezes o facto da marca se transformar icónica muitas vezes tem a ver com o seu fundador ou com as suas equipas, com as pessoas que estão à volta dela. Acha que esta relação que existe entre o papel que as pessoas têm, sejam elas fundadoras ou membros da equipa nas suas origens ou ao longo do tempo, a relação entre este sucesso das marcas e as equipas é importante ou não? Sim, sem dúvida. Aliás, se nós virmos, algumas das grandes marcas que nós consideramos icónicas surgiram muitas vezes porque o próprio fundador
era uma pessoa ou disruptiva ou visionária, ou ele próprio já era quase uma marca em si mesmo e portanto, tinha seguidores, tinha pessoas que eram inspiradoras de alguma forma e quando criaram a marca, transportaram para a marca essa sua personalidade e, portanto, ajuda muito esse processo. É muito interessante porque quando se fala e quando se tenta abordar um bocadinho às vezes a história da própria Vista Alegre, obviamente a marca é reconhecida como marca ligada a isto, à questão da cerâmica que nós falámos há bocado, mas é muito interessante perceber que, por exemplo, eu gosto sempre de dar este exemplo, nós nunca associamos o facto da Vista Alegre ter a ver com futebol no seu imediato. Mas é muito interessante recuar mais de uma centena de anos para trás e perceber que foi uma marca que teve um papel decisivo na forma como o futebol entrou em Portugal. Este tipo de características, de novidades, são coisas importantes no dia-a-dia ainda hoje? Sim, eu acho que são momentos ou histórias que acabaram por se enraizar até na própria cultura da empresa e é um dos fatores de orgulho dos próprios trabalhadores, porque sentem orgulho porque há todas estas vivências, estas memórias, estes momentos da qual eles fazem parte e orgulham-se de fazer parte delas. A questão do futebol é uma das várias histórias da Vista Alegre que mostram a sua ligação com aquilo que se ia passando em Portugal em cada momento, quer a nível cultural, desportivo. Portanto, há esta ligação que, por sua vez, cria essa áurea e essa vontade de fazer parte de alguma coisa que ajuda a construir a história de Portugal também de alguma maneira, enfim, nas suas várias áreas. Sim, um país já com muitos anos de história e, portanto, há com certeza altos e baixos em tudo. Ou seja, falando aqui da marca, no seu sentido amplo, sendo uma marca obviamente nacional, num mercado que a nível mundial e internacional é um mercado sempre pequeno, não é? E desafiante, como é que uma marca como a Vista Alegre consegue ganhar o seu espaço numa esfera internacional? Ou seja, que desafios é que isso traz, mas ao mesmo tempo que oportunidades é que isso gera? Que é interessante percebermos isto, o conceito da ligação da história à internacionalização, se quisermos. Bom, a Vista Alegre começou desde relativamente cedo a conquistar o espaço sobretudo a nível europeu numa primeira fase, muito assente na qualidade dos seus produtos, na sua ligação à arte, portanto é uma coisa que já lhe vem de quando foi criada, e isso permitiu de alguma forma uma forte diferenciação do produto e uma forte valorização, aquilo que hoje se diz acrescentar valor. Portanto, o acrescentar valor era uma coisa que lhe vem da sua gênese, da sua fundação. E essa diferenciação, esse acrescentar valor, foi-lhe permitindo ganhar terreno em comparação com muitas outras cerâmicas que aconteceriam e que existem ainda hoje pela Europa fora. Mas a Vista Alegre tem a sua personalidade, tem a sua qualidade e a sua interpretação da arte em porcelana, que é muito diferente das restantes. E, portanto, isso permitiu-lhe claramente afirmar-se em muitos mercados internacionais. Porque isso é de facto um aspecto muito interessante, ou seja, como é que se consegue, por um lado, ir procurando manter esta noção da história, no fundo, até a ligação à arte ser sempre uma perspectiva também histórica, ao nível da porcelana, não é? E ao mesmo tempo se conseguir ir evoluindo e fazendo coisas novas. Ou seja, numa empresa, numa marca com tantos anos de história e de percurso, como é que se consegue gerir isto? Ou seja, os desafios de alguma forma ir mantendo alguma das suas tradições, mas ao mesmo tempo ir mudando, evoluindo, não se deixando de ficar. Como é que se gera estes dois mundos que são seguramente um dos grandes desafios que existem? Porque eu diria, fazendo o paralelismo connosco pessoas, não é? Quer dizer, eu aos 20 anos achava uma coisa das pessoas com 50, hoje com um bocadinho mais que 50, acho uma visão diferente das pessoas de 20. Como é que isto se faz dentro da marca, de conseguir conciliar este passado e tradição com o conceito de futuro? Esse é talvez um dos grandes desafios das marcas europeias que têm bastante história e quando uma marca tem muita tradição, muita história, chega uma altura em que essa adaptação àquilo que vai acontecendo com o mundo hoje em dia, então o mundo muda muito rapidamente. Portanto, há uns anos atrás era tudo muito mais lento e as marcas conseguiam se adaptar porque era tudo muito mais calmo e, portanto, tinham tempo para se adaptar ao processo. Hoje em dia é tudo muito mais rápido e, portanto, a grande questão é como é que se adapta essa tradição e essa herança
não só histórica, mas também herança comercial, que é a ligação com clientes que são mais tradicionais, há necessidade de adaptar às novas tendências que são cada vez mais curtas. Ou seja, o ciclo de vida dos produtos então é cada vez mais curto. Então, aliás, basta pensar que há uns anos atrás um carro durava 4 anos, não é? Um modelo, e depois só de 4 anos depois é que mudava. Hoje em dia nós não sabemos se vai durar 2 semanas, se vai durar um mês, se daqui a um mês vem o mesmo modelo, mas já refeito. E, portanto, isto obriga as marcas a uma adaptação constante, mas ao mesmo tempo a um cuidado muito grande com essa adaptação, para que não se desvirtue a marca, para depois que o cliente olhe para a marca e não diga, bom, mas que marca é esta? Não é esta marca em que eu me revejo. E, portanto, isso obriga-nos a um processo bastante complexo de refletir a todo momento sobre estamos a cumprir o perfil e a personalidade da Vista Alegre, estamos a defender essa personalidade, está dentro dos cânones da marca, e dada esta mudança constante e ainda para mais num processo de internacionalização em cada mercado é diferente e cada mercado evolui de forma diferente, é um processo complexo. Essa mensagem que passou relativamente aos mercados, obviamente, há de ser seguramente um dos grandes desafios, e é um dos grandes desafios que também se lança muitas vezes no mundo das marcas, ou seja, principalmente em marcas mais globais, quando entram em mercados diferentes, ainda assim, muitas vezes mantêm sempre a sua coerência ao nível de vários mercados, com o que isso tem de bom e desafiante. Tem, assim, de repente, na sua sugestão, alguns exemplos de marcas que entenda que, por exemplo, que são bons exemplos de como é que, por um lado, sabem inovar, mas sabem adaptar-se aos mercados? Como é que tem alguma sugestão que queira aqui dar-nos como bom exemplo? Nós temos várias marcas de referência que seguimos até, porque fazem muito bem esse equilíbrio. E há algumas marcas, como a Hermès, por exemplo, que é uma belíssima marca que faz muito bem essa ligação entre o passado e o futuro, porque, enfim, dada a sua herança, que vem especificamente de uma área, e que conseguiu adaptar-se e abrir-se para novas áreas e hoje em dia continua a ser uma referência, quer ao nível de decoração, quer ao nível de gift, enfim, continua a ser uma referência que inova constantemente, mas mantém-se absolutamente coerente com a sua personalidade. Não há nada que seja feito fora dessa personalidade, desse ADN que foi criado em torno para a marca. Portanto, é assim um belíssimo exemplo que nós consideramos como um bom exemplo a seguir. E depois há outras que vieram mais pequenas até, que nos são mais próximas, como a Loewe, por exemplo, que era uma marca espanhola que teve um processo muito curioso de renovação, que hoje é uma marca dita da moda, uma marca mais atual, que toda a gente gosta, mas há uns anos atrás não era bem assim, era uma marca mais tradicional e que conseguiu fazer muito bem essa adaptação. Portanto, isto são apenas 2 exemplos. Há algum momento pelo qual, por exemplo, na vossa história, sintam que isso tenha acontecido, ou seja, em que tenha valido a pena ter arriscado e se chegou a resultados, ou ao contrário, em que se passou por desafios quando se decidiu arriscar? Há momentos dessa história que queira partilhar, eu consiga partilhar? Sim, há vários. Nós, portanto, o grupo Visabeira comprou a Vista Alegre em 2009, numa altura em que a Vista Alegre estava, enfim, em processo de falência. E nesse momento foi um momento de grande reflexão sobre a marca, que é que estratégia definir a longo prazo e que etapas terá essa estratégia. E nessa altura teve que se definir alguns caminhos diferentes daqueles que tinham vindo a ser seguidos e que não davam resultado, sendo que alguns deles foram bastante disruptivos e, portanto, sendo disruptivos, tinham o seu risco. Mas uma das coisas fundamentais, mais uma vez, foi olhar para a marca e dizer que marca é esta, qual é o seu perfil, qual é a sua personalidade, o seu ADN, digamos assim, como se diz hoje, não é? Qual é o seu ADN, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, e a partir daí traçar aquilo que eram os caminhos para a recuperação da empresa, e alguns desses caminhos eram de facto arriscados, nomeadamente, talvez aquele que é mais visível hoje em dia no público em geral, foi a aposta no design, a grande aposta no design internacional, com a abertura de uma marca que estava muito fechada, uma marca muito clássica, que se tinha virado para dentro e não para fora, que desconhecia o mercado já na altura. Como é que se abre para fora
convidando designers internacionais que estão no centro das tendências da arte, da moda, etc. Como é que se traz essa influência criativa para dentro desta marca? Portanto, esse foi o grande desafio. Porque se não fosse bem feito, podia correr muito mal. Ou seja, podia-se fazer coisas que não tinham nada a ver com a marca e de repente o público que era habitual na Vista Alegre não se revia, deixava de se rever na Vista Alegre, depois podia causar alguns problemas a longo prazo. E, portanto, esse foi um dos pontos fundamentais para a recuperação da marca, um dos pontos centrais, portanto, essa aposta que o grupo fez no design, que foi, desta parte foi muito bem feito, muito cauteloso e muito com pinças, porque se sabia o que é que se podia fazer, o que é que não se podia fazer, mas isso permitiu de facto a recuperação, uma das coisas que permitiu a recuperação da empresa, com risco. Se olharmos aqui, é muito interessante isso que está a partilhar connosco, porque faz-me lembrar uma frase que eu tenho na escola onde fiz a minha primeira formação académica, que diz exatamente isto: se formos só mais um, somos um a mais. E eu acho que muito daquilo que está a partilhar neste momento em que nós temos que fazer um game change e temos que fazer, às vezes, assumir riscos, é exatamente isto. Ou seja, se nós continuarmos a fazer mais do mesmo, se calhar não conseguimos avançar. Já falámos aqui na questão do futebol, portanto, quando a Vista Alegre traz o futebol para Portugal, se calhar hoje não é uma coisa que se sabe, portanto, fica aqui para quem estiver a ouvir essa mensagem, mas ou seja, isso de per si, ou seja, estes momentos em que nós fazemos diferença, não é isso de per si que torna a marca icónica. Ou seja, quando olha para estes 2 séculos para trás, onde é que acha que são os momentos-chave da marca se ter continuado a perpetuar e ainda hoje, obviamente, 2 séculos depois, continuar de facto a ser uma marca de referência dentro do país e já internacionalmente também, seguramente? Sendo que um dos nossos objetivos é que ela seja daqui a 200 anos uma marca de referência e um ícone global. Esse é o desafio que nós temos, um pequeno desafio que nós temos para os próximos 10 anos. No caso da Vista Alegre, eu acho que começou tudo logo no início, ou seja, o perfil do próprio fundador, que era um empreendedor que aos 50 anos, era um empreendedor, era um empresário que tinha vários negócios, nomeadamente negócios com a Inglaterra também, e que se apaixonou pela porcelana e que aos 50 anos, na altura, portanto, estamos em 1824, aos 50 anos decidiu fundar uma empresa de porcelana num sítio onde ele não sabia se ia encontrar matérias-primas, onde não tinha mão de obra conhecedora do processo da porcelana, mas tinha um sonho, que era ter uma fábrica de porcelana de alta qualidade artística, portanto, onde conseguisse juntar a porcelana à arte. E este sonho acabou por o levar a fazer coisas que aos dias hoje são extraordinárias. São coisas que criaram, de alguma forma, logo no arranque, uma áurea em torno da Vista Alegre, em torno do próprio processo de criação da marca. Ora, e foi assim que ele, entretanto, cria uma vila em torno... Cria a fábrica, cria uma vila em torno da fábrica, vai buscar técnicos ao estrangeiro, a França e a Alemanha, para conseguir produzir a porcelana, portanto, engenheiros que sabiam, que eram conhecedores do processo, e nunca desistiu, mesmo perante as dificuldades. Os primeiros 30 anos da Vista Alegre são a fazer não porcelana, mas vidro, porque não havia matérias-primas para fazer porcelana, e ele não desistiu. Portanto, 30 anos depois, quando começou então a fazer a porcelana, e não desistiu. Portanto, há toda esta história, que é uma história de perseverança e que nos faz sonhar de alguma forma, que é inspiradora. Sendo que ainda por cima naquela altura, 1824, estamos a 2 anos pós a independência do Brasil, portanto um período bastante conturbado, mesmo do ponto de vista económico não era um período fácil, e ele ainda assim levou este sonho mais além. Portanto, este foi, eu acho, o primeiro grande momento. Depois, a partir daí, quando começou a fazer porcelana, há momentos muito associados à Vista Alegre, que era a crença de que tudo aquilo só se faria se os trabalhadores gostassem daquilo, gostassem do processo, gostassem daquilo que faziam. Então, para ele, fazer a porcelana com arte
só era possível se os trabalhadores tivessem formação e tivessem cultura. Então fez uma série de iniciativas, criou um teatro, criou creches, mandava vir produtos nos barcos, porque ele continuava a ter outros negócios, e portanto nos barcos, quando vinham para Portugal, alguns deles vinham vazios, e ele trazia árvores diferentes para poder colocar ali na zona da Vista Alegre, para que os filhos dos trabalhadores soubessem que tipologias de árvores é que existiam pelo mundo fora. Portanto, tudo isto foram coisas que foram criando uma forte ligação com a comunidade, e daí que ainda aos dias de hoje ainda há pessoas, várias pessoas a trabalhar na fábrica que vêm já de gerações, os avós, os bisavós trabalhavam na fábrica. Portanto, criou essa ligação com a fábrica e com todo aquele projeto. É curioso que aos dias de hoje, quando nós vemos muitos estrangeiros a visitarem-nos, a das coisas que mais que mais eles gostam e que os admira é a ligação que as pessoas que trabalham na fábrica têm com o processo e com a marca. O orgulho que têm em trabalhar a porcelana na Vista Alegre é uma coisa muito, muito forte. Esse é um elemento que eu acredito que seja determinante dentro do sucesso das marcas. Obviamente é a forma como se faz a ligação e se estimula a ligação das equipas internamente, ou seja, a marca não tem obviamente seguramente só a ver com as pessoas que estão à frente ou no topo, mas da capacidade que essas estruturas vão tendo sempre, e neste caso ao longo das décadas e dos séculos, de conseguir ir mantendo essa relação, essa estimulação. Isso é importante. Agora que falamos aqui de pessoas, lembro-me aqui de um tema que obviamente é muito recente, que é a ligação que houve e tornada pública há pouco tempo, da ligação do Cristiano Ronaldo ao próprio projeto em si, e isto obviamente é o que eu diria, quando duas boas marcas se juntam, obviamente com perfis completamente diferentes, mas obviamente isso incrementa também o impacto, e aqui não estamos a falar numa perspectiva económica, ou não é nesse sentido, mas no sentido da projeção. Como é que isto se junta e se mistura, e obviamente eu acredito que isto dará visibilidade crescente nos próximos tempos, nas próximas décadas. Este tipo de abordagens também sente que são importantes, os crescimentos, este tipo de crescimentos? Sim, nós acreditamos muito. Esse era mais um dos pilares da estratégia que foi definida, foi abrir a empresa a colaborações externas, e portanto não só na questão do design, das artes, mas também na colaboração até com outras marcas de outras áreas, nomeadamente da moda. Daí que em 2012 até fez-se uma parceria com a Christian Lacroix, que ainda dura aos dias de hoje e continuará seguramente para o futuro, com o Oscar de la Renta também, principalmente para os Estados Unidos. Portanto, esta questão das parcerias é muito importante. Nós acreditamos muito que se trabalharmos em parcerias com a parceria certa, que conseguimos saltar vários degraus que seriam muito mais penosos de percorrer sozinhos. Com o Cristiano Ronaldo foi exatamente a mesma coisa, ou seja, há aqui uma conjugação de posicionamento. O Cristiano é muito ligado à Portugalidade, tem um grande orgulho em ser português e gosta muito do nosso país, e a postura dele é realmente fazer o possível para ajudar naquilo que pode o país. E tem este lado de Portugalidade, sendo que é a marca portuguesa mais globalizada. Não há, para além do impacto comunicacional que tem. Portanto, e há aqui esta ligação entre duas marcas, Cristiano Ronaldo e Vista Alegre, que são duas das marcas mais internacionais portuguesas, com um fortíssimo cariz de Portugalidade. E portanto fazia todo sentido. Essa junção, digamos assim, obviamente é uma solidificação, se quisermos, de olhando para isto, fazendo aqui uma analogia do iceberg em si, ou seja, faz o iceberg crescer, tornar-se obviamente mais sólido, e seguramente aumentar a sua altura face à própria linha d'água, até porque se há aqui um objetivo obviamente de internacionalização a crescer, isso tem um papel importante, obviamente, e portanto é muito interessante quando nós falamos destas outras marcas
pessoas /marcas internacionais, como falou, do Christian Lacroix, da Oscar Larrenta. Ou seja, são obviamente aspectos sempre importantes, ou seja, a capacidade de nós criarmos uma ligação entre o conceito das personalidades em si e os nossos objetivos. Portanto, entendo que por exemplo, esse conceito de ligação da criatividade a estas realidades são aspectos importantes para que as marcas possam disparar e possam manter as suas ondas de crescimento? Sim, sem dúvida. Aliás, uma das coisas que logo no início que se discutia muito, e ainda hoje até se discute muito, que era a tendência que se tem para ir às feiras internacionais ou para ir às lojas lá fora, ver o que é que as marcas estão a fazer para depois vir inspirado e seguir as tendências. Rapidamente se percebeu que isto não é real. Porquê? Porque quando nós chegamos ao estrangeiro e vemos aquilo que as outras marcas estão a fazer e achamos que aquilo nos vai inspirar, nós vamos estar concentrados durante um ano a desenvolver aquilo quando eles já estão concentrados no passo seguinte. Portanto, no ano seguinte, quando nós chegarmos aos mercados externos, já não temos nada de novo porque eles já estão a fazer outra coisa. E, portanto, neste processo o que se percebe é o fator de sucesso no ponto de vista, ou quem trabalha com criatividade, que é o caso da Vista Alegre, sendo que grande parte do negócio assenta em criatividade. A chave é estar no centro da criação de tendência. Eu conseguir perceber no momento certo como é que está a nascer a tendência para eu começar logo no início a desenvolver produto, tal como as outras marcas fazem, dentro da tendência e não chegar um ano atrasado. E este processo é possível se nós fizermos as colaborações certas com quem está no centro da tendência. Perguntar-se porque é que se trabalha com o designer A e não se trabalha com o designer B. Porque o designer A não só responde mais facilmente ao ADN da marca, como, para além disso, está dentro do processo. É um dos elementos que ajuda a definir a tendência. Ora, se ajuda a definir a tendência, se eu trabalho com ele, eu própria marca, vou acabar por poder criar produtos no timing certo, não um ano depois. E isto faz toda a diferença. É muito interessante isso, porque isso leva-nos às vezes até, e já temos refletido sobre o tema, Portugal é muitas vezes identificado em termos até internacionais como um país que tem de facto, do ponto de vista de produção, boas fábricas, mas nem sempre existe uma relação direta entre o conceito da qualidade da produção e da qualidade da marca que se cria em si. Ou seja, há vários exemplos em Portugal de marcas que fazem excelente produção, é exportada, a entidade que no fundo faz a importação aplica a marca sobre aquilo e de facto consegue projetar imediatamente aquilo com grande impacto. Ou seja, no caso da Vista Alegre, este conceito da criatividade, que surge no fundo, como já explicou, do próprio fundador, da valorização que ele tinha relativamente à criatividade, este eixo da criatividade continua a ser um aspecto importante, porque muitas vezes isso não é valorizado no impacto que as marcas têm. Na sua opinião, é de facto um impacto valorizante e que deve ser tido em atenção? Eu diria que é a centralidade do próprio processo de criação de produto, ou seja, nós acreditamos muito que tudo começa no produto. Claro que a comunicação é importante, claro que a distribuição e as estratégias de pricing internacional, tudo isso é importante. Mas se o produto não é relevante, não traz algo de novo para o mercado, não é sustentável. Ou seja, é um negócio que não é sustentável. E, portanto, isso obriga, partindo deste princípio, isto obriga-nos a estar constantemente a olhar e à procura de quais são as próximas tendências, o que é que o consumidor vai querer no futuro, de que forma é que eu consigo antecipar a tendência do consumidor para o futuro. Porque o consumidor hoje em dia, tal como o mercado, muda muito rapidamente o comportamento de consumo, etc. E, portanto, é fundamental para quem trabalha com a criatividade como nós e não só, ou seja, a criatividade está na base de muitas destas coisas. Claro que depois entrará a engenharia para conseguir transformar muitas destas ideias em questões práticas. Mas é fundamental ter... A criatividade hoje em dia é fundamental. E ela está em muitos sítios. Ou seja, daí que uma das coisas que nós falamos com frequência internamente e que estimulamos muito internamente é curiosidade. Olhar para o lado. E não olhar só para a nossa indústria.
ver o que é que o setor automóvel está a fazer, com quem estão a trabalhar no design, qual é a estratégia de lançamento de produto. Porque é que hoje em dia se lançam tantos produtos diferentes no setor automóvel, onde há uns anos atrás, para aquele mesmo segmento só havia 2 ou 3? Porque é que estão constantemente a remodelar o produto? Que tipo de comunicação é que fazem? E, portanto, a curiosidade de olhar para o lado, para a indústria automóvel, para a indústria da aviação, para o turismo, tudo isto hoje em dia se entrelaça. Porque o mundo é muito global e, portanto, facilmente eu vou à internet e percebo o que é que se está a passar noutras áreas. Posso receber influências daquelas áreas, coisas boas que são feitas noutras áreas e que eu posso incorporar nas nossas. E, portanto, essa curiosidade e a criatividade hoje em dia andam de mãos dadas. E, por sua vez, são a base para a definição de produto. E sendo o produto o essencial, porque é com o produto que eu faço faturação, eu, marca, eu, empresa, tenho a obrigação de estar muito atento a estas áreas e ter as equipas certas. É essa mensagem que nos deixa aqui no momento em que vamos estar quase a terminar aqui a nossa conversa. É muito interessante, ou seja, porque no fundo é esse paralelo daquilo que nos acontece a andar. Nós não podemos andar só a olhar para os nossos pés, porque senão obviamente de repente vamos cair e não demos por isso. E portanto este conceito de olhar para as áreas paralelas, de olhar para o lado, de relacionar a criatividade com a centralidade, que é um elemento muito importante. Portanto, são mensagens muito interessantes que nos deixa aqui. E esta relação, no fundo, que existe entre a Vista Alegre ao longo destes anos todos, que aqui nos falou, portanto, aqui entrando um bocadinho em modo de resumo, sobre um fundador altamente empreendedor que há 2 séculos atrás, e portanto numa altura que era nacionalmente desafiante, porque tinha havido a independência do Brasil na altura, se consegue ultrapassar isto, não ficar a olhar, lá está, para os pés, e portanto olhar aqui para o componente da arte, apaixonando-se pela porcelana e como é que se juntam estes 2 mundos, não apenas no sentido de produzir porcelana, mas de produzir num formato que era obviamente diferente, e como é que no fundo tudo isto permite à marca ir crescendo ao longo dos anos e, portanto, nos últimos tempos, ter efetivamente, no momento em que esteve em grande desafio, ter tido a oportunidade de se desafiar, portanto, quando foi adquirida pela Visabeira, e assumir que tinha que ter essa própria reflexão interna, seguindo caminhos que sejam diferentes e disruptivos e, portanto, arriscando e, à data de hoje, portanto, com algumas taxas de sucesso, obviamente, seguramente com desafios diários que temos todos, quem gera marcas e gera empresas sabe isso, que temos sempre desafios diários, mas na verdade esta componente é muito importante e, portanto, fica aqui esta mensagem também da ligação da criatividade ao próprio sucesso que se coloca. Em jeito de conclusão, não deixando-lhe aqui uma pergunta mais final, no fundo, se quiser deixar este conselho, esta visão, qual é o melhor ou pior, dependendo do formato que queira adotar, conselho profissional que sente que já recebeu ou que já aprendeu e que gostava de deixar aos profissionais das marcas e das empresas, como é que devem fazer esta relação entre o conceito de sucesso e o conceito de estimulação da própria marca? É sempre muito difícil. Se fosse fácil, não era para nós. Exato. Não, eu acho que no caso português, aquilo que o Pedro dizia há pouco, que é bem verdade, que em várias áreas produzimos muito bem, mas por outro lado temos muito poucas marcas. E eu penso que isto acontece muito porque há muito medo de criar marcas. Acha-se que as marcas são um processo muito longo, muito arriscado, e têm a sua dificuldade. Mas não vejo como outra alternativa para a indústria, sobretudo, ganhar alguma autonomia e alguma independência, porque senão estaremos sempre dependentes das decisões de terceiros. E não é isso que as empresas devem querer para o futuro. Têm que manter alguma, ou criar condições para ter alguma independência, alguma autonomia no seu processo de decisão, e isso é muito... o facto de ter uma marca própria ajuda muito a ter essa autonomia. Claro que
dá desafios pelo caminho e é preciso muita resiliência, é verdade. Nós, como marca de 200 anos, e deixo só aqui à parte, mesmo relativamente ao Grupo Visabeira, foi visionário e muito resiliente no processo de dizer, não, vamos pegar nesta marca porque ela tem valor, vamos transformá-la numa marca global, e hoje já representa 74% do mercado internacional, portanto já tem peso. Mas essa resiliência é fundamental porque, mesmo com 200 anos, ainda hoje os desafios são muitos, ou seja, e são diários, como o Pedro dizia muito bem, são diários em todas as geografias e com constantes questões que nos obrigam a dizer não, porque é a única forma de construir marca no futuro e ganharmos a nossa autonomia. E eu acho que essa é talvez a grande mensagem para a indústria: criem marcas, porque isso permite autonomia, permite-nos estar mais independentes das decisões de terceiros. Muito bem, Nuno. Muito obrigado por esta conversa inspiradora. É sempre bom ouvir estas mensagens que ficam e que deixamos a todas as pessoas que nos vão ouvir, e portanto é muito bom poder contar com estas visões de profissionais de excelência, ligados a marcas de excelência, obviamente. Portanto, muito obrigado, Nuno, por este contributo. Bom, chegamos assim ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands, portanto esperamos vê-los na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir este episódio sempre que quiserem, seja no podcast da RFM, seja em várias outras plataformas. Portanto, muito obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado, Pedro. Super Talks by Super Brands.